Olá, meu nome é Ellen Guerra, seja muito bem-vindo, meu colega cirurgião dentista, ao nosso canal, onde o intuito é levar informação de relevância para a odontologia, fazer uma odontologia melhor. Como eu falei, a gente está postando conteúdo em formato de entrevistas, e-books, vídeos, e hoje o formato é entrevista. Então, estamos recebendo aqui hoje o Dr. Renato Tiosso. Ele é bucomaxilofacial, ele é mestre em periodontia e professor, curso de especialização de implantodontia da PCD. Me ajuda, né? Da PCD de São Caetano do Sul e da FUNORTE de Santo André. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar te recebendo aqui hoje. Uma honra muito grande. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das drogas antirreabsortivas, que seriam drogas muito utilizadas hoje em dia na medicina para prevenção de osteoporose, osteopenia e que podem ter um efeito colateral maléfico nas nossas cirurgias, né? Exatamente. Exatamente. Hoje essas drogas elas têm sido muito prescritas por vários médicos, até para pacientes que nem têm tanta necessidade assim de fazer uso desse tipo de droga. Então, se a gente for remeter um pouquinho na história, essas drogas elas foram desenvolvidas, na verdade, para pacientes que fazem uso de drogas antirreabsortivas para evitar a metástase óssea, principalmente em câncer de mama. Tá. Né? E aí, como efeito colateral, observou-se que tinha uma melhora, uma relativa melhora, principalmente nos pacientes de artrite reumatoide. Pacientes que tinham melhora em dores com relação à artrite reumatoide. E aí, quando passou-se a estudar um pouquinho mais essas drogas, começou a perceber-se também que eles tinham efeito sobre a osteopenia, a osteoporose, e aí na comunidade, exatamente, começou a ser utilizado em larga escala na medicina esse tipo de droga, né? Até como forma preventiva também, Até como forma preventiva. E hoje o que eu tenho observado, principalmente pacientes do consultório, até mulheres assim que estão em fase de menopausa, que já começam a ter aquele desequilíbrio hormonal, ter aquele turnover ósseo, aquele processo de desmineralização e remineralização um pouco mais prejudicado, que é inerente à idade, faz parte funcional, fisiológico, exatamente, né? Faz parte do envelhecimento de todos nós, né? Então, os pacientes que fazem exame de densitometria óssea, que apresentam algum tipo de alteração, a comunidade médica já entra preventivamente com a prescrição dessas drogas antirreabsortivas, já para prevenir qualquer tipo de... E quais são elas, né? Pra gente fechar assim os nomes, para que o dentista possa ficar mais... Por exemplo, hoje eu tenho uma lista, eu faço uma lista de anamnese no consultório que eu devo ter pelo menos uns entre 30 e 40 nomes, mais ou menos, entre nomes comerciais e nomes genéricos. Mas os alendronatos de sódio, bifosfonatos, essas são as mais famosas. Então, em se tratando até de valores, de preços, assim, que são distribuídos pelo SUS, os alendronatos e os bifosfonatos, né? Então, essas drogas também elas são conhecidas como medicamentos biológicos, né? É uma geração um pouco mais avançada que elas atuam diretamente num determinado sistema do organismo. Eles não atingem outro sistema, só atingem um sistema do organismo. Então, hoje nós já estamos na 4ª geração dessas drogas. Um dos mais modernos que existem, por exemplo, é o Prolia. Né? Que, dentre todos eles, é o que menos tem efeitos colaterais assim para a odontologia. E uma coisa que é interessante ressaltar, que é pouco importante para a comunidade médica e extremamente importante para o cirurgião dentista. O único lugar onde esse tipo de medicamento pode causar algum tipo de problema são nos ossos gnáticos, maxila e mandíbula. Né? Então interfere exatamente no nosso trabalho. Então é legal, eu acho que explicar um pouquinho pra gente o porquê, né, que isso acontece. Acontece nos ossos gnáticos. Tá, então vamos lá. Então pra gente, vamos retroceder um pouquinho, vamos tentar entender o mecanismo de ação dessas drogas. Então, quando essas drogas foram desenvolvidas, só se conhecia um mecanismo
de reabsorção óssea, que é um mecanismo chamado RANK. É uma via chamada RANK ou RANK-L, que L seria o ligante. Eu tenho a via RANK-L e tenho a osteoprotegerina, que ela vai se ligar nesse ligante também, da mesma forma que RANK. Então, enquanto isso estiver em equilíbrio, nós temos a homeostase óssea. Tá, que é o equilíbrio convencional que nós temos. Né? Sim, por exemplo, em crianças, nos indivíduos indivíduos que estão crescendo, a osteoprotegerina ela acaba prevalecendo, então promove o crescimento. Tá? E depois de uma determinada idade, existe um desequilíbrio, o RANK se liga mais, então a gente tem uma menor atividade osteoclástica, portanto uma menor atividade osteoblástica. Né? Então você tem uma reabsorção um pouquinho maior, enquanto da reposição óssea. Então a prescrição médica seria para alterar exatamente esse equilíbrio. Aonde essas drogas agem? Elas se ligam nesse sistema RANK-L e bloqueiam esse sistema. Então não existe mais atividade osteoclástica, portanto também não existe mais atividade osteoblástica. Tá. E o problema que acontece com relação à odontologia é justamente nos ossos gnáticos por conta da deficiência de irrigação. Muito mais ainda, se você for separar estatisticamente, muito mais em mandíbula do que em maxila. Nós temos muito mais casos de osteonecrose dos maxilares em mandíbula do que em maxila, por conta da deficiência de irrigação. Então, qualquer tipo de procedimento que você faça, seja uma raspagem periodontal, uma extração, uma endodontia, que você necessite de um reparo ósseo, não vai acontecer. Porque a partir do momento que eu tenho uma necrose, eu preciso que o osteoclasto remova essas células necróticas para o osteoblasto vir e reparar, esse procedimento não vai acontecer. E aí a gente acaba tendo uma ferida aberta, que não cicatriza, aquele osso que não sangra, aquele osso branco, que não tem irrigação, esquisito, que vai adquirindo uma coloração amarronzada, que não tem irrigação, e com isso vão ativando os nossos receptores, e dor, e a tendência do problema e o prognóstico é muito ruim. O prognóstico é muito ruim. Tanto é que não existe consenso na comunidade científica a respeito de uma forma correta de se tratar isso. Existem algumas vertentes, né? Eu estou estudando uma delas, que seria a administração de 10 sessões de câmara hiperbárica, fazer o procedimento de curetagem cirúrgica, tentar ao máximo fechar, muitas vezes até com a ajuda do PRF, de outras terapias celulares, né? E após o procedimento cirúrgico, mais 10 sessões de câmara hiperbárica, aí o paciente ficar de antibiótico terapia durante todo esse período. Todo esse tempo. E aí também entra um outro fator muito importante, de nós fazermos o diagnóstico imunológico desse paciente, ver se esse paciente vai suportar esse tratamento. Né? Porque antibiótico terapia por mais de 20, 30 dias, né? Dependendo da idade do paciente, fica um pouco mais difícil, uma queda de imunidade muito grande, né? Pode gerar uma hepatite medicamentosa, então a gente às vezes tenta corrigir um problema, acaba caindo em outro problema. E eu acho legal a gente falar um pouco também de como esse tratamento é feito. Cabe ao cirurgião dentista o tratamento ou cabe o encaminhamento para o médico, uma vez que já está instalada a Ótima pergunta. Agora eu vou voltar lá em 1971, no professor McCarthy, que ele falava que o estreitamento entre cirurgião, dentista e médico ele tem que acontecer o tempo inteiro. Houve um delay durante todo esse tempo e agora nós estamos começando a nos reaproximar, reaproximar novamente, né? Então hoje o paciente ele chega no consultório com um problema, mas ele traz vários outros problemas consigo. Então não dá para nós separarmos a cabeça do resto do corpo ou a boca do resto do corpo. Tudo é interligado. Tudo é interligado. Né? Então a forma mais correta é sempre conversar com o médico. Ver até que ponto a administração dessa droga antirreabsortiva é importante
para a vida do paciente? O paciente ele está sob tratamento de câncer ou o tratamento ele é simplesmente de uma osteoporose ou osteopenia? Se for o tratamento só de osteoporose e osteopenia, nós podemos interromper por um determinado período de tempo, se o problema realmente for muito grave, voltar a administrar essa droga. Agora, se o paciente faz tratamento antirreabsortivo para evitar a metástase óssea de um câncer, aí nós estamos falando de preservação à vida. Sim. Então, aí o cirurgião dentista teria que optar por uma terapia um pouco mais conservadora. Mas o que eu tenho visto também, principalmente oncologistas, cardiologistas, antes de realizar qualquer tipo de tratamento no paciente, encaminhar para o cirurgião dentista, fazer o tratamento antes para depois ele começar a terapêutica dele. E fazer a terapia, então, em conjunto. Em conjunto. Fazer multidisciplinar. Na verdade, cirurgiões dentistas, nós não temos autonomia para suspender o uso da medicação. Sim, sim. Tá? O correto é, pretende-se realizar cirurgia de implantodontia, ou cirurgia de exodontia, ou realizar uma endodontia, por exemplo, uma coisa... Até endodontia também. Então, uma coisa que é pouco perceptível dentro da comunidade odontológica. Um dos maiores problemas que acontecem em pacientes que fazem uso de drogas antirreabsortivas é na endodontia. É mesmo? É. Existem, eu não sou endodontista, não domino nenhuma técnica de endodontia, mas, por exemplo, sem querer, uma suprainstrumentação, uma estimulação óssea com a ponta da lima extraforame apical pode gerar um processo inflamatório naquela região, e se você não tem as células inflamatórias chegando ali junto com osteoclastos e blastos, você não tem reparação óssea. Isso começa a gerar dor, abscesso, perda do elemento dental, necrose óssea, e aí o problema só aumenta. Às vezes o dentista menos avisado, ele acha que o dente realmente não tem mais como resolver, ele vai lá, ele tira o dente. Faz a extração e ainda piora, e aí piora o quadro do paciente. Não, muito legal essa informação, porque realmente eu também não sabia que e aí começa a endodontia é uma das principais especialidades que tem que ficar de olho nessa. Por exemplo, nós que fazemos bastante cirurgia, nós já estamos de olho o tempo todo. O tempo todo, endodontista não. Endodontista às vezes fala, é um procedimento realmente pouco invasivo. Mas sem querer, uma suprainstrumentação, uma instrumentação além do forame apical pode gerar um problema dessa então, monta. É legal a gente falar um pouco também de como melhor do que remediar é prevenir, né? Então, como que a gente pode fazer essa prevenção de uma lesão como essa? Na anamnese, eu acho importante, claro, fundamental. Né? Fundamental a gente fazer essa investigação antes. Mas uma vez que o paciente chegue já fazendo uso do bifosfonato e precisa realizar o procedimento, que precisa... Às vezes o paciente ele já está num processo infeccioso em andamento. Como que a gente pode agir? Bom, entrar com antibiótico terapia direto. Antibiótico terapia direto. Tá? Para tentar pelo menos conter esse processo infeccioso, fazer com que ele não evolua mais. Anti-inflamatório, nesses casos, estão extremamente proibidos, são drogas extremamente proibidas, porque se você faz uso de anti-inflamatório dentro de um processo infeccioso, que já tem um processo de turnover ósseo prejudicado, você começa a diminuir mais ainda a permeabilidade capilar ali onde tem o processo infeccioso. Então, a associação entre anti-inflamatório e antibiótico pode ser extremamente prejudicial. Então, de cara, antibiótico terapia, né? E às vezes passar a mão no telefone e ligar para o médico e falar, olha, está acontecendo isso, eu preciso interromper o uso desse medicamento. Às vezes a gente consegue, por exemplo, em 10 dias de antibiótico terapia, fazer a contenção dessa infecção, fazer com que ela não evolua, tratar o caso com alguma outra terapia celular. Por exemplo, o que eu tenho usado muito no consultório hoje é a terapia com PRF e IPRF, tá? Para pelo menos proteger aquele alvéolo de uma necrose um pouco maior. Então, quando a gente fala de PRF e IPRF, a gente está introduzindo leucócitos, glicoproteínas, uma série de elementos ali, de fatores de crescimento, uma série de elementos ali
que podem, pelo menos num primeiro momento, conter e nós ganharmos tempo até que o organismo do paciente metabolize essa droga, comece a fazer parte da eliminação e o turnover ósseo dele volte a acontecer, mesmo que de forma deficitária, como era antes dele fazer uso dessa droga. Entendi. Né? Então, nós conseguimos ganhar um pouquinho de tempo, aí nós temos uma janela, né, que esse paciente tem que ficar aos cuidados o tempo todo, nós temos essa janela, e ao menor sinal de que essa osteonecrose comece a voltar, nós temos que voltar com antibiótico-terapia. Então é um processo delicado. É um processo extremamente delicado. Os males é muito difícil tratar. E em relação às cirurgias eletivas, né? Então, cirurgia de implante ou extrações que não estão dentro de um processo infeccioso, mas o dente está condenado, enfim. Quanto tempo a gente precisa que o paciente esteja sem o uso da droga para que a gente possa, enfim, marcar esse tipo de procedimento? Bom, antes até da gente suspender a droga, a gente precisa conversar com o médico para ver se nós podemos suspender. Preferencialmente enviar por escrito essa autorização de suspensão. Na verdade, o médico vai suspender, vai falar assim, está suspenso, pode suspender e tal, não tem problema, anexar no prontuário Então fazer sempre em duas vias. Sempre em duas vias, né? E o médico mandar por escrito isso pra gente. A partir do momento que o médico aprovou a suspensão dessa droga, se ela for por via oral, pelo menos 6 meses, mais ou menos, até que o turnover ósseo volte a acontecer, mesmo que de forma deficitária. Tá. Porque assim, o turnover ósseo acontecendo de forma deficitária, eu ainda tenho atividade osteoclástica. Sim. Então, aquelas células que eu preciso remover dali, que vão ser reabsorvidas, quem vai fazer isso é o osteoclasto. Se vai acontecer uma reparação óssea como um paciente normal, depois é uma outra história. Pode ser que não se tenha uma cicatrização 100% alveolar, mas você vai ter uma cicatrização dos tecidos circunvizinhos e essa infecção ela não vai se estender por outros espaços, né? Então, se for por via oral, 6 meses. Por via injetável já é um pouco mais complicado. Existem estudos na literatura que dizem que pacientes que fazem uso por via injetável por 1 ano, 2 anos, após 20 anos de suspensão ainda encontram-se resquícios do medicamento no organismo. Então, assim, eu tenho como protocolo uso oral 6 meses e via injetável 1 ano. De 8 meses a 1 ano. Mas isso daí depende muito também, por exemplo, do metabolismo da pessoa, depende muito da idade do paciente. Então, eu costumo controlar isso pedindo exames periódicos, mês a mês, e comparando um com o outro para ver se realmente está melhorando, se o turnover ósseo está voltando a acontecer. E qual que é o exame que a gente pode pedir para poder se resguardar em relação a isso? O principal exame que nós podemos pedir hoje, que é o que melhor indica como está acontecendo naquele momento o turnover ósseo, é o carboxitelopeptídeo, é o CTX. Existem os valores limites. Quanto mais próximo de 0 estiver o CTX, mais parado está o metabolismo ósseo desse paciente. Quanto mais próximo da norma, mais perto do que é o ideal, nós temos o turnover ósseo. Porque ele mede, na verdade, é o colágeno, né? Exatamente, atividade de colágeno ósseo. Sim. Né? Então, por exemplo, quanto mais colágeno, se você tiver uma quantidade acima, é que realmente o paciente está tendo uma reabsorção óssea muito grande. A partir do momento que você faz uso de uma medicação antirreabsortiva, esse valor ele tende a diminuir próximo de 0. Ele vai chegando próximo de 0. Então, todos os exames CTX que você tiver próximo de 0 nos dá uma indicação de que o turnover ósseo está praticamente parado, ou seja, não estão acontecendo trocas minerais. Sim. É importante falar que não é um exame 100%. Ele assim, nos norteia em relação a esse turnover. Um exame que poderia ser 100%,
que isso ainda está em estudo. Eu estou em conversação até com o meu orientador de mestrado, o professor Marcelo Henrique Napimoga, lá da São Leopoldo Mandique de Campinas. Nós definimos um marcador específico para Rank-L. Legal. Ou seja, que ainda não tem esse exame. Não, na verdade tem como fazer, mas é um exame extremamente caro e nem todos os laboratórios fazem a menor ideia do que seja isso. Sim. Então nós estamos estudando uma forma de fazer um marcador específico para Rank-L, então para determinar se Rank-L está ativo ou não. Tá, então, Renato, vamos para a gente sedimentar aqui, vamos tentar dar uma resumida para o cirurgião dentista se proteger. Então, no primeiro momento, anamnese. Anamnese completa. Ver se o paciente faz uso da medicação. Histórico médico pregresso, fundamental. Às vezes eu entrego uma lista de medicamentos com nomes comerciais e nomes genéricos e dentro daqueles remédios que ele toma, ele vai ver se tem algum que se encaixa ali, ele marca um X e aí a gente tem uma noção, um parâmetro, né? Exatamente. Tá, além disso, então, fazer o pedido. Se você for fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento endodôntico, uma raspagem periodontal, então fazer um pedido de exame para esse paciente. Exatamente. Então, pedir o CTX. Então, já está no seu protocolo de pedido de exames para esses procedimentos. Então, o pedido que você já faz de hemograma, coagulograma, glicemia. Então, você já colocar nesses pedidos como um protocolo de consultório Exatamente. mesmo, o CTX. Fazer com que, através da anamnese, você detectar dados positivos. Quando eu digo detectar dados positivos, é que te levem a acreditar que o paciente possa fazer o uso de algum tipo de droga antirreabsortiva. E só fazendo um adendo, uma coisa que é muito importante: muitos dos meus pacientes que fazem uso de drogas antirreabsortivas, eles entendem que aquilo é uma vitamina. Sim. Principalmente pacientes que relatam na anamnese que fazem uso de algum tipo de vitamina. Mas eu só faço... mas eu só faço... Eu tomo uma vitamininha lá, que é um comprimido por semana. Pronto. Já acende uma luz amarela, já traz, vamos avaliar, vamos ver o que é que você está tomando, vamos pedir um CTX, vamos ver como é que está o turnover. Tá. E nessas drogas que são usadas como vitaminas, às vezes que a pessoa nem tem prescrição médica, mas já faz uso de vitamina, pode ter algum tipo de bifosfonato incluído ou não? Não, se for realmente só a vitamina, e hoje nós temos uma vertente de pessoas que tendem a fazer uso de drogas naturais, Sim. Então cogumelo do sol, essas outras coisas aí. Então, assim, desse tipo de droga, não. Tá. Se realmente for só administração de cálcio, vitamina D, não tem problema algum. As outras vitaminas A, C, zinco, complexos vitamínicos, não tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhum risco. O que nós temos que ter cuidado é que tem muitos médicos que falam: eu vou prescrever uma medicação para você, é uma vitamina. Sim. Por exemplo, hoje nós pegamos até muitos ginecologistas que, se você pega o exame da paciente, ela nem tem tanta reabsorção óssea assim, é basicamente padrão para a idade, e já estão prescrevendo esse tipo de droga indiscriminadamente, vamos dizer assim. Então, em relação aos exames, né? A gente pedir os exames, fazer uma anamnese completa. E a partir do momento que a gente detecta o uso da droga, contactar com o médico e analisar a viabilidade da suspensão dessa droga por um determinado período de tempo. Por exemplo, em se tratando de implantodontia, esse paciente vai suspender durante 6 meses o uso e ele tem que ficar sem a droga durante todo o período de ossetegração. Tá. Então, 6 meses antes e mais toda a integração depois. Até a conclusão do trabalho protético é importante, porque aí é onde você tem estabilização de toda aquela microbiota periodontal perimplantar, na verdade, né, em volta dos implantes. E da prótese. Exatamente. Legal. Então, pessoal, foi bastante importante a presença do Dr. Renato aqui, para a gente frisar, né,
o quão é importante toda essa anamnese, toda essa investigação para todas as especialidades. O que a gente achava antes, erroneamente, que era só para o ato cirúrgico, Exato, a gente acabou de descobrir que todas as especialidades. Então, periodontia, a gente falou aqui de periodontia, endodontia, cirurgia, implantodontia. Então, olha quantos riscos que a gente pode estar correndo e tem como evitar. Então, muito obrigada, Dr. Renato Chiosso. Eu que agradeço, uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito bacana. Prazer enorme. Nossa, foi um prazer aqui aprender e compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigada por nos assistirem e vamos juntos fazer uma odontologia melhor. Deixe suas perguntas que a gente vai respondendo e até o próximo vídeo. De necrose dos osteonecrose dos maxilares, desculpa. Essa vai pro final. Essa vai pro final. Legal isso aqui, achei bem legal. Já vai dar bastante trabalho para editar meia hora de vídeo. É Duvido legal. você transformar em 50 segundos esse vídeo.